Graça e paz, amiga, amigo que acompanha nossa meditação sobre o Evangelho a cada dia na nossa liturgia. Hoje estamos concluindo a leitura desse capítulo 13 do Evangelho segundo Lucas. Nós vimos Jesus em uma sinagoga dentro dessa região da Galileia. Jesus está caminhando para Jerusalém. Hoje o Evangelho traz uma nota claramente política. Jesus incomodava as autoridades religiosas, os fariseus. Vimos como aquele chefe da sinagoga estava irritado com Jesus porque ele realizou cura em dia de sábado, se irritou com as pessoas que iam para a sinagoga pedir curas em dia de sábado. Porém, agora chega alguém da parte dos fariseus com uma espécie de conselho, uma coisa muito prática, dizendo a Jesus que Herodes queria matá-lo, que portanto ele saísse dali. E Jesus responde, me parece que com um tom não tão bem diplomático em relação àqueles que foram levar a notícia. Uma primeira nota é mostrar que, por exemplo, como esses fariseus, eles têm entrada dentro do palácio de Herodes, eles têm informações preciosas, né? Vão dizer a Jesus, olha, Herodes quer te matar, saia portanto daqui. A forma como Jesus responde a eles justamente dá a entender que é gente que entra e sai, porque Jesus diz para eles, vão dizer àquela raposa, portanto eles que trouxeram o recado podem levar uma mensagem de volta. E aqui nessa resposta de Jesus, vão dizer àquela raposa, me parece que não tem nada de diplomático, muito menos de um elogio em relação à autoridade de Herodes, que era o tetrarca, era o chefe daquela região. Politicamente nós estamos diante de um conflito. A palavra de Jesus é uma palavra perspicaz, é uma palavra dura. Lucas, que nos transmite essa palavra de Jesus, ele é um homem de cultura grega, é um médico, ele sabe ler, sabe escrever, e ele conhecia, por exemplo, as famosas fábulas que se contava naquele tempo. A fábula de Esopo, por exemplo, é muito conhecida. Fala de uma raposa que está querendo pegar um cacho de uva maduro e ela não consegue, pula. Depois que ela não conseguiu pegar a uva, ela diz, também não estavam ainda maduras. Ou seja, desdenhando aquilo que ela queria pegar. E, portanto, na antiguidade, seja para os de cultura grega, como também para os de cultura hebraica, quem conhecia a Sagrada Escritura sabe que a raposa era um animal que fazia danos para a vinha. Assim como hoje nós vemos a raposa como alguma coisa que faz mal ao galinheiro, na mentalidade de Lucas e das pessoas de Israel, a raposa era algo que fazia mal à vinha, criava danos à vinha. E quem é a vinha? Biblicamente falando, a vinha é o povo de Deus, é o povo de Israel. Portanto, esse entra e sai no palácio, essa conivência com esse tipo de autoridade que era a raposa, não podia fazer bem para o povo de Deus, era um dano para o povo de Deus. A crítica está estabelecida, a crítica está feita. Nós que somos apóstolos de Cristo, discípulos de Cristo, apóstolo significa missionários enviados e todos nós o somos pela força do nosso batismo, nós devemos saber ser uma instância crítica no meio do mundo. Devemos ter um diálogo com o mundo da cultura, com o mundo da política, mas devemos saber conservar aquele que são os valores nossos, transmiti-los com muito cuidado, com muita força e também com muita veemência. Jesus, que usou essa imagem da raposa para falar de Herodes, ele usa agora de uma outra imagem para falar do povo de Deus. Ele olha para a cidade de Jerusalém e lamenta que Jerusalém não saiba ter recebido os profetas e que não é bom que ele, um profeta, morresse fora de Jerusalém. Mas ele disse, eu como uma galinha quis reunir os teus pintinhos debaixo das minhas asas. A fragilidade de uma galinha diante de uma raposa é muito grande, mas a raposa não mete tanto medo assim a galinha a ponto de ela não proteger aqueles que são os seus pintinhos. Suas asas podem ser frágeis, mas ela guarda os seus pintinhos debaixo das suas asas. As asas que são esse sinal dessa proteção da mãe galinha para os seus filhotes. Assim é Deus em relação a cada um de nós que somos os seus enviados ao mundo.
mundo. Podem ter raposas à nossa volta, mas nós precisamos entender que Deus, que cuida de nós com esse carinho maternal, nos protege, nos dá o seu calor. A mãe galinha defende os seus filhotes com o seu próprio corpo. Quinta-feira nos faz sempre pensar na Eucaristia. Jesus que defende o seu povo, alimenta o seu povo com o seu próprio corpo, com o seu próprio ser, transmitindo o seu calor, transmitindo a sua energia e se dando mesmo como alimento para cada uma e para cada um de nós. Portanto, nesta quinta-feira nós olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo, que tem esses traços maternos, mas tem ao mesmo tempo esse traço corajoso. A profecia da igreja deve se alimentar da Eucaristia, dessa coragem de Jesus, que sabe ser como uma galinha que envolve os seus filhotes, mas sabe também espantar as raposas com a força da sua palavra. Jesus manda dizer a Herodes que ele não se demove daquele lugar. Se ele vai para Jerusalém, não é por medo de morrer por causa de Herodes, mas ao contrário, ele está indo ao encontro daquela que será a sua morte, porque não convém para ele morrer ali na Galileia, mas sim cumprir as profecias. Então Jesus mostra claramente que a sua partida da região da Galileia não é por medo, não é por temor à autoridade de Herodes que o meta medo, não. Pelo contrário, é para ser consequente com a sua missão, é para ser consequente com a sua vocação. A vida é um valor muito grande, a fidelidade também. E é isso que o Evangelho de hoje nos ensina, nos alerta, nos convida a viver. Um dia abençoado para você, minha amiga, para você, meu amigo. Muito obrigado se você acompanhou esse vídeo até aqui. Deixe o seu gostei, deixe o seu like. Se você está inscrito no nosso canal, muito obrigado. Se você não está, venha, faça parte dessa nossa família que quer deixar a vida com o sabor do Evangelho. E se você já está inscrito, convida outra pessoa para fazer parte desta nossa família também.